Santa Maria possui mais de 55 mil idosos. E estamos aqui na Interativa para falar o quanto precisamos ter políticas, programas e atividades para essa população que não para de crescer. Fique aqui que o nosso programa vai estar imperdível. Interativa 22 anos. Escolha diferente. Escolha Unicred. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Então, o programa de hoje nós vamos falar então sobre o envelhecimento e os programas e políticas públicas aqui em Santa Maria. Está aqui na Interativa o professor, doutor, mais conhecido como Juca, gerontólogo, que trabalhou há mais de 40 anos somente com essa atividade dentro da universidade e dentro da sociedade. E está aqui conosco também Jame Dalforno, que é o presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui de Santa Maria. Muito obrigada, sejam bem-vindos. E vamos começar falando então, o que faz o Conselho Municipal do Idoso aqui em Santa Maria? O Conselho Municipal do Idoso, ele busca atender a necessidade do público idoso do município, gerenciar junto ao Poder Executivo para fazer projetos que atendam os idosos. Uma luta nossa atualmente é a construção do Centro-Dia, que vem há muitos anos sendo solicitada pelo Conselho Municipal do Idoso para o Executivo. O professor Juca é um batalhador nessa área também, fez projetos e todos. E até hoje nós não conseguimos encontrar um prefeito, um administrador que olhasse para os idosos nessa necessidade. Então, na minha atual gestão, a gente voltou a esse tema, buscando conscientizar o gestor público dessa grande necessidade. Para quê? Para que idosos possam permanecer durante o dia onde os seus filhos trabalham e não tem com quem ficar. Porque acontece muitos casos de idosos ficarem sozinhos nas suas residências, sem terem quem cuide, por esse familiar não ter condições financeiras de pagar alguém para cuidar dele. Aí acontece de tomar a medicação errada ou não tomar a medicação errada, acabando indo parar na rede pública de saúde por causa de uma falha, assim, de uma inércia do poder público em ter um local onde eles possam ficar e serem cuidados. Esse é o nosso grande foco na atual gestão, é a construção do Centro-Dia. Falando sobre essa questão de lares, né? Nós temos 3 instituições públicas em Santa Maria, né? Públicas, que seria o Lar Vila Itagiba, o Lar das Vovozinhas e o Oscar Pitã. Eles é público, privada? Não necessariamente. Exatamente. Eles são privadas, mas recebem recursos públicos. Instituição pública, casas geriátricas, vamos dizer assim, criadas pelo poder público, nós não temos nenhuma em Santa Maria. Nenhuma em Santa Maria. Temos cidades com população bem menor, cidades com menor poder aquisitivo, que têm locais públicos criados e mantidos pelo poder público, e aqui em Santa Maria não temos nenhuma. Então elas são privadas com recursos públicos. Porque nós temos depois mais 17 instituições privadas, totalmente privadas. Né? Exatamente. São as clínicas geriátricas privadas que têm um custo altíssimo, né? A população mais carente não tem acesso a essas clínicas privadas, né? Não, infelizmente não. Inclusive as 3 que nós temos hoje, elas têm um custo bastante elevado para manter os idosos que lá estão, que precisam desse apoio, que o Comid ajuda também nessa parte, captação de recursos através do imposto solidário. Então, se é pessoa física, empresas que destinam parte do imposto de renda para o fundo idoso, que repassa para essas instituições para se manterem, fazer seus projetos de aplicação desses recursos. E a questão das denúncias de maus tratos para idosos chega para vocês no Conselho Municipal de Idoso ou as pessoas vão direto para a delegacia? Como é que funciona isso? A maioria, o pessoal vai direto para a delegacia. Aqui em Santa Maria nós temos uma delegacia especializada para tratar de idosos, né? Então o pessoal normalmente procura a delegacia do idoso ou o plantão, que é 24 horas ali na Avenida Medianeira, e algumas o pessoal encaminha para o Conselho do Idoso, seja por telefone ou através do e-mail. Mas assim,
é um número bastante reduzido. A maioria, o pessoal vai direto na delegacia. Porque aí, falando com o professor Juca, que tem uma larga experiência, né, de palestras, de livros, de artigos e de projetos na prática, eu acho que isso é uma coisa bem importante, eu quero que o senhor fale um pouco, mas a questão do idoso, né, se sentir idoso, estar idoso e precisar de ajuda, porque tem muitas pessoas, como o senhor falou aqui, né, que com 60 anos começam uma nova carreira, com 60 anos começam novas atividades, e como que, de fato, o Estado precisa intervir e como, de fato, as pessoas podem procurar ajuda nesse aspecto? Então, o Jaime falou sobre a questão do conselho, e várias vezes eu participei da construção do primeiro conselho, lá de 86, e dizer principalmente, Silvana, que Santa Maria, há muito tempo tem projetos. Não é só da Universidade Federal de Santa Maria, outras faculdades, a Unifra, outras faculdades particulares também, né? Mas veja bem, essa questão toda, e a gente está querendo sempre falar em qualidade nesse momento, qualidade do envelhecer, né? Essa turma que procura o conselho, que ainda são poucos, e depois da pandemia, como o Jaime disse, o Jaime pegou depois da pandemia, é uma reconstrução do conselho, né, que ele está tentando fazer, e vai conseguir. A OAB, nós já sentamos com a OAB, com a Câmara de Vereadores, que também, tanto a OAB como a Câmara, estão com comissões, a OAB com a Elizabeth, que nos chamou lá, nós fomos também lá, o Juba, a Roberta e o Rudes, na Comissão do Idoso da Câmara, buscando o foco. A cidade não tem o foco num projeto. Vários projetos que a universidade fez, particularmente o núcleo fez, junto com, desde o tempo do BER, a Bernardina, BER pode estar nos ouvindo, foi parceira de levar projetos a Brasília, para os idosos de Santa Maria. Esse centro-dia para idoso carente foi proposto para ser uma nova visão do lar das vovozinhas e funcionar onde hoje é a Van. Onde é que foi parar esse projeto? Nas questões políticas de Brasília. Foram parar na Paraíba, 6 meses depois. Aí nos telefonaram para a universidade agradecendo o projeto. Vários projetos, o núcleo, os alunos especiais, idosos da universidade, levaram à Câmara dos Vereadores, há 14 anos atrás, 2009, nos 150 anos da cidade de Santa Maria, deu de presente 10 projetos aos vereadores para eles proporem. Eles têm lá na Câmara projetos propositivos dele para o Executivo. Sociais, nós levamos 10 projetos. Dos 10 projetos, 5 acontecem em Chapecó, lá no que eles chamam de cidade amiga do idoso. Por incrível que pareça, na época do Schirmer, veio aquela turma da Espanha para pensar uma nova cidade de Santa Maria, levaram esse documento, e lá em Bilbao tem 2 projetos saídos desses 2. Tem projeto que foi feito pela universidade, junto com a comunidade, junto com a prefeitura, que está em Santos, funcionando muito bem. Por exemplo, Santos, tem uma proposta lá de Santos, que são casas que ninguém usa, e que a pessoa é dona de uma casa que está fechada, ela está pagando IPTU. Esse projeto com a prefeitura, ele pede a casa, entre aspas, emprestada, livra o proprietário do IPTU por 2 anos, mantém ela limpa e traz idosos que não têm família para morar nessa casa. Eles pagam a água e a luz, que quase todos recebem um salário mínimo, e eles se organizam. A prefeitura dá um psicólogo para ajudar, dá um assistente social para ajudar. Bom, esse projeto nosso de 87, que foi levado para São Paulo num evento, Resgate do Sentido da Velhice, o nome do evento, tem 10 casas em São Paulo, em Santos, funcionando hoje, fui lá olhar, desse projeto que Santa Maria
Não tem. Não deixa de ser fantástico, porque o projeto de vocês, professor Juca... Em algum lugar aconteceu. Foi executado, só não foi executado na cidade de origem. Mas foi feito, como dizem todos os idosos, foi feito com amor para a cidade. Claro. Não é? Então é uma cidade, esse aspecto que eu gostaria de deixar claro, que nesses 42 anos deu para ver prefeitos que, de alguma maneira, ajudaram, sim. Né? Ajudaram. Só que, como o Jaime falou, nenhum pegou um projeto desse para fazer acontecer, porque isso precisa força política, isso precisa de verba. São projetos que têm que ser bem feitos, têm que ser examinados, tem todo um protocolo de projetos, mas que a cidade toda também precisa ajudar. Eu não vejo Santa Maria como local. Vou te dar um exemplo da saúde. Saúde de Santa Maria para idoso está ótima. Tem ótimos médicos, tem geriatras bons, mas hoje se um geriatra diz aqui para o senhor de 75, o senhor vai caminhar na cidade, eu vou caminhar aonde? Ou eu vou lá na universidade para caminhar na pista da universidade, ou se eu sou sócio das Dores, graças a Deus vou caminhar nas Dores, ou vou caminhar ali na Nonoá, onde a Cassismo e mantém aquela pista ali, perto ali do Big, mas não me lembro o seu nome, uhum. Isso. Né? Ou vai lá na Tancredo Neves, no Boi Morto, com aquela área enorme lá dos quartéis. Dos quartéis, e aquela área, tendo aquela área enorme lá do Jockey Club, dando sopa, entre aspas, para um parque. Então, quando o médico manda isso, vai caminhar, de vez em quando tem gente que não tem onde caminhar. Sim, mas e como é que o idoso vai se locomover daqui a pouco até o Boi Morto? Por quê? Né? Mas aí manda caminhar nas calçadas de Santa Maria, por favor. Calçadas de Santa Maria, eu saí de moto, fiz mais de 150 fotos numa manhã, só de buraco, e calçada, onde a calçada é estreitinha, ela tem 1 metro, tem um poste entre o muro da casa e a calçada, o idoso tem que ir para o meio da rua, sujeito a ser atropelado. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, que é uma coisa subjetiva na vida das pessoas, ela começa na casa das pessoas, na rua dela, no bairro dela, numa boa rua, com que ela possa ajudar. E todos esses projetos, Silvana, foram propostos para idosos fazerem acontecerem junto com seus netos. Sabe qual é um que foi para a Espanha? A Praça é Nossa. O que é Praça é Nossa? Pega as praças de Santa Maria, dá para os grupos de idosos, cada uma encarregada de uma praça. Ele vai cuidar da praça, plantar as flores e árvores com seus netos ou jovens que ele convida. A prefeitura dá um aporte técnico e no fim do ano você faz um concurso da praça mais bonita. Por favor, isso é difícil de fazer? Cuidar uma praça, um canteiro? Mas aí, Juca, entra a questão do pertencimento, né? Tem muitas pessoas, e aí não sei se o Jaime vai concordar com a experiência que ele está tendo na prefeitura e nas experiências anteriores, muitas pessoas querem tudo pronto, né? Alguém tem que fazer. Eu não me envolvo, eu não faço a minha contribuição. E isso vem a questão do pertencimento na cidade, que a gente tanto tem falado aqui. Mas uma coisa que eu percebo, assim, existem os projetos, e muitos dos projetos, fala um pouco dos projetos que já foram realizados e que foram para a cidade, né? Cabelos de Prata, quantos projetos já foram? Olha, vê bem, em 84 foi o primeiro, Cabelos de Prata. O que era o projeto Cabelos de Prata? Cabelos de Prata era um projeto de umas assistentes sociais que atuavam na paróquia de Perpétuo Socorro. E lá tinha uma mãe de uma aluna minha, da Educação Física, que contou. Eu digo, olha, eu quero começar um trabalho assim. Porque a minha dissertação de mestrado de 83 foi um levantamento da situação do idoso em Santa Maria, fazendo um paralelo com a formação de professores de Educação Física da universidade para trabalhar com idosos. Fui ver que no Brasil inteiro nenhuma faculdade de Educação Física preparava ninguém para trabalhar com idosos. Trabalhava em outras áreas, psicologia, né? Mas não trabalhavam para atividade física. A hora velho fazendo isso, né? E lá começou foi lá o nosso primeiro projeto, Grisalhas da Primavera, que existe até hoje, formado pela comunidade. Aqui dentro da cidade, a gente formou mais de 36 grupos, todos em paróquias das igrejas, para que a gente tivesse o local
o pavilhão, se convidava o padre junto, o padre participava, colaborava, e assim os grupos foram crescendo. E muita gente aí na política fala uma coisa errada, quando diz que a Universidade de Santa Maria nunca esteve junto com a comunidade. Por favor, todo esse trabalho começou dentro de Santa Maria para levar para a universidade e para voltar para cá. Toda a quarta colônia, o Juan Santini, que era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o UNIAT ajudou ele a montar 22 grupos de idosos rurais, e que ele teve um trabalho maravilhoso, junto com o núcleo, a exemplo dos da cidade, os idosos rurais, quarta colônia, queriam. Projetos da universidade, da piscina, tinha uma média de 1.400 idosos inscritos por semestre. Que fantástico. E continuam até hoje. Continuam não com essa quantidade, tá voltando agora com a dança. A dança está começando a piscina de novo, pós-pandemia. E assim, do ponto de vista prático, até para as pessoas que estão nos assistindo, o idoso ele se matricula para participar dessas atividades, ele vai via universidade, ele vai via Conselho Municipal do Idoso, como que ele pode ter acesso? Esse acesso assim, quando é aluno especial 2, ele vai acessar alguém da família, se ele não sabe, acessa lá no site da universidade, quando é que é a matrícula do aluno especial 2. O aluno especial 2 é aquele que tem 55 anos, não interessa o nível socioeconômico, nem de estudo, ele pode ser analfabeto, e aí que está. Quando eu fiz o projeto, o objetivo foi dar uma oportunidade, levar para a universidade aqueles idosos que vêm da universidade da vida, para juntar. Bom, não é só bonito, Silvana, você tem que ver os exemplos que ocorreram. Eu vou te dar a última agora, que me ligou e está lá fazendo tecnologia de alimentos. Ela faz 60 anos que ela é doceira e cozinheira. Nas quartas-feiras, a turma e alguma professora vai na casa dela para aprender mais com ela lá. Até os professores trocam ideia de quem tem a Universidade da Vida, e isso dava para escrever 100 livros sobre isso. E isso continua. Então, acessa aluno especial 2. Ele vai escrever, se inscreve naquela disciplina que ele imagina. Mais procurado no começo era direito, socorros de urgência, educação física, psicologia, direito, principalmente o direito de família, né, que era o mais procurado. Enfim, existe até hoje esse projeto. Os outros projetos podem entrar em contato com o Centro de Educação Física. Eu não tenho aqui o telefone. Já tem dança. Né? Mas daí não precisa ser aluno especial. Não, aí qualquer pessoa... Aí é um projeto que eu vou lá dançar, que eu posso fazer natação, que eu vou ter grupos de caminhada, ou grupos que vá fazer exercício físico. Isso. E tudo que foi feito de projeto, Silvana, foi feito sempre em nome do Conselho do Idoso, sempre. Tanto que esses projetos que foram entregados na Câmara, no trâmite, a gente pede que eles sejam projetos suprapartidários, para que todos os vereadores batalhem na mesma linha, e antes de aprovarem qualquer coisa, que ele tem que tramitar pelo Conselho do Idoso, senão não tem por que passar num Conselho do Idoso, que ele também é fiscalizador. Como ele disse, ele tem que acompanhar os projetos que fazem. O Conselho do Idoso é muito ativo nessa parte. Então, eu acho que as coisas, quando a gente procura se abraçar, o Gustavo da Dança, quando eu estava entrando aqui, ele ligou dizendo, Juca, será que nesse projeto de vocês não dá para colocar junto em alguns dias desse centro-dia para o idoso, a criança? Eu disse, claro que pode. Deixa ele levar o neto junto, para passar o dia com ele. E tem outra coisa, quando se bolou esse projeto, os idosos que têm condições lá nesse centro-dia de ensinar alguma coisa, ele vai poder ensinar alguma coisa. Tanto que nessa proposta ali do lado das vovozinhas, a proposta é que os idosos iriam fazer oficinas, vê bem, para ensinar crianças de rua a poder ter algum conhecimento de tudo que você possa imaginar. Se colocou a feitura de trabalhos com lã, com metal, com madeira, né? Com tudo isso aí,
para que depois os idosos do aluno especial 2 iam num outro projeto, que a CVI ia nos ajudar, Coca-Cola, ainda com o Von Tobel aqui, o Otomar, que era nosso parceiro. E vê bem, o Otomar, num dos famosos Acampa-Vida, que já teve quase 20, tiveram, o Otomar, num Acampa-Vida, deu uma oficina de como os idosos aprenderem a empreender. Olha que fantástico. Então a gente tem tudo. Só que assim, o Otomar não está mais na cidade, né? A CVI foi vendida, os projetos foram engavetados. Atenção, tem mais gente nos ouvindo. E como, bom, esse programa vai para o ar, talvez a gente cutuque algumas pessoas. Mas o objetivo principal, Juca, né, e Jaime, esse centro-dia vai sair do papel? Existe alguma possibilidade? Porque o que eu vejo, que na universidade nós temos alunos, nós temos professores, muitas vezes nós temos os espaços e não conseguimos assim equalizar para que realmente tenha, porque não é hospedagem, é passar o dia. É o dia. Exatamente. Esse é o objetivo do centro-dia. É para o familiar ficar lá, digamos, das 7 da manhã às 7 da tarde. E ter atividades. Ter atividade, se não é para ir lá para dormir, né? É para ir lá para ter atividade, ter essa convivência. Porque hoje em dia, um dos grandes problemas dos idosos é ficarem sozinhos, é a solidão. Aí vem a depressão, vem um monte de doença, vem tudo. Então lá vai conviver com outros idosos ou com outras crianças também, que a criança motiva o idoso, sabe o vô? É adoração pelo neto, porque a criança dá uma motivação, dá uma outra vida para o idoso. Então, ter essa integração dele, viver em sociedade, sair daquela solidão de passar o dia sozinho em casa, sei lá, na frente de uma televisão. Só que aí, este idoso que vai para esse centro-dia, ele tem que estar saudável, com mobilidade, ele tem que estar em condições de poder realmente interagir. Não é um idoso que precisa de cuidados especiais. Não. Isso não é. Não aí pode a coisa ser que encarece, como diz. Então, esse é o ponto. Então, seriam atividades lúdicas para que ele não ficasse sozinho. E o abandono na terceira idade, a gente tem visto que é um assunto também que não é exatamente a nossa pauta de hoje, mas eu acho que é importante falar. O abandono da terceira idade. Eu fiz uma matéria muitos anos atrás, de um artigo sobre essa questão, inclusive, de uma experiência, né, de um cidadão que não tinha condições de cuidar da mãe. E ele morava na Noruega e ele percebeu o quanto ele dedicou para a mãe dele, pagou as coisas, mas ele não estava junto com a mãe dele. E aí ele fez um artigo exatamente sobre essa questão da velhice e o senso de utilidade. Tu não é mais útil. Tu escrevesse na revista. Na revista. Eu li esse tu não é mais útil. E aquilo me fez refletir, poxa vida. E aí separam o idoso da criança e da família. Por quê? Porque tu já está idoso, tu precisa de cuidados especiais, ou tu não rende da mesma forma, tu não tem mais aquele raciocínio rápido. É a visão capitalista. E a visão capitalista. Eu não quis dizer capitalista, mas aquela visão de utilidade. Poxa, mas só um pouquinho. Agora que a pessoa não serve mais, ela tem que ser subtraída do convívio. Sim, exato. Então ele precisa ficar só com os idosos, porque ele não pode mais estar em convivência. Exato. E isso é uma discussão importante, porque talvez seja justamente isso que nós temos que falar. O quanto nós temos que falar sobre a importância de entender todas as fases da vida, e o quanto que a gente não pode entender a pessoa com um senso de utilidade. Tu não está mais trabalhando, tu não trabalha mais, tu é aposentado, tu não serve mais para nada. Opa! Pois é, mas aí também tem outra visão. Se o administrador ou gestor público entender, praticamente todos os idosos recebem aposentadoria. Eles gastam o seu dinheiro gerando emprego e renda no município. Então, esse idoso é produtivo. Para o município, ele produz. Se o município pensa em financeiramente, o idoso produz. Exatamente. E se o município não investir em oferecer condições para esse idoso morar aqui em Santa Maria, ele vai morar em Itaara, ele vai morar em Bento Gonçalves, Caxias, outro lugar que tenha melhor condição. Né? Uma praia, porque na praia ele pode caminhar. Isso. Aqui nós estamos com o professor de educação física. E aí, e o quanto precisamos dessa mobilidade? Então, Silvana, né? Quando a gente brinca que sofá-cama mata, né? Demais, as pessoas não acreditam, né? As
As pessoas têm que acreditar que suas pernas são mais compridas, tem mais osso, tem mais músculo, tem mais sangue. Esse sangue tem que sair da ponta do dedo para ir para a ponta do cabelo, é só com movimento. Então acontece o seguinte, quando você tem uma cidade, volto a dizer aquilo, o médico prescreve caminhada, aonde ele vai caminhar? E aí tem que lembrar uma outra coisa. Quando você olha o que eu falei, a questão do capital, né? Você vale enquanto pesa, tipo aquela marca de sabonete, vale quanto pesa, você não trabalha mais, não vale mais isso, mas fica aquilo que eu coloquei até na tua revista aqui junto, naquele belo artigo que está aí com vários conhecimentos falando sobre envelhecimento. Hoje a gente tem aí gente com 35, 40, 45, sendo despedido das fábricas em detrimento de máquinas maravilhosas, bem boladas. O pessoal pode ficar brabas, startups hoje, a maioria, eu proponho uma coisa que vai tirar o lugar da pessoa, mas em contrapartida não coloco nenhuma perspectiva do que ele pode treinar para trabalhar fora daquele lugar que ele trabalhava. Dê um azimute para ele, dê uma linha de uma visão para frente do que ele possa fazer, porque senão, Silvana, ele vai ser mais um dos velhos precoces que eu conheci nesses 42 anos. Cara com 50, 48, 50, 55, desdentado, sem trabalho, que não tem o que buscar, fora esse ageísmo todo que está aí, né? Que o fulano não presta. Então imagina, se você tem essa preocupação de todo mundo hoje, de uma inteligência artificial, que normalmente, sem ela, a pessoa já faz 50 e perde o lugar no trabalho, tu imagina com isso aí. Então, o que está pensando? O que vocês estão falando é uma coisa certa. A cidade precisa se abraçar. Quem tem que cuidar dos idosos é a sua cidade, é o seu bairro, é a sua vila, é a sua rua, é com abraço, é buscando. Quando eu estava no conselho, como participante, representando a universidade, como o Marco Aurélio está agora, que ficou no meu lugar no núcleo, eu fui várias vezes fiscalizar casas geriátricas. Pelo amor de Deus. Fui em casa geriátrica, ali na Daut, tinha uma que eu vi. As fraldas descartáveis eram as camisetas do 6º Batalhão de Engenharia, de Infantaria. Tinha mais de 80 que eles deram, e tinham 2 atadas na cama. Por quê? Porque aí estava com problemas mentais, tudo, mas enfim. Era uma coisa, entre aspas, desumana. Tinha uma outra casa, lá para cima, lá para o morro, que durante o dia era uma casa geriátrica, e a partir das 6 da tarde empurrava os velhos para trás, e era uma bailanta, era um bar. Então, sempre, até as coisas serem organizadas, e hoje estão muito bem organizadas, tem lei para tudo, funciona tudo, se cobra tudo. Por isso que eu digo, daqui de Santa Maria, dos 18 encontros de idosos, foi onde o Paulo Paim mais ganhou auxílio para montar o Estatuto do Idoso. Foi daqui, e ele sabe disso, que foi de Santa Maria, dos idosos de Santa Maria, que subia e descia com a banda do Maneco, puxando desde lá da aviação férrea até o Bombril, para sair os encontros. Então, Santa Maria tem, sim, essa história de batalhar por isso, que precisa, são atitudes, e eu concordo contigo, é preciso que que os gestores levem e a sério, e a gente vá junto. E aí, não é de um partido, é isso que se pede na Câmara, são todos os partidos, ou se luta pela cidade, ou então deixa como está, que não tem nada. Em outras coisas não tem nada. Esses 3 asilos que vocês citaram, o Lar das Vovozinhas, em 2000, foi o primeiro asilo do Brasil a ganhar ISO 2000. Os 3, com toda a trabalheira que tem, eles são excelentes. São pessoas dedicadas para trabalhar. Mas isso é uma outra proposta, uma proposta de, digamos, de moradia, de hospedagem, sim, é uma outra situação. É outra coisa. São pessoas que não têm núcleo familiar, ou foram abandonadas pela família, né? Vamos ser bem honestos, ou não têm o núcleo familiar, ou foram abandonadas, ou famílias que não têm condições
de cuidar dos seus idosos, Sim. né? Seja pelo Exato. trabalho ou seja por outras circunstâncias. Mas o que a gente percebe é que nós temos uma gama grande de idosos que não necessitam estar hospedados nesses lugares, mas que seria fundamental para ter uma qualidade de vida, Sim. terem atividades, Claro. terem suporte Sim. emocional, psicológico, e não tem nada melhor do que atividades físicas ou de confrarias ou de atividades onde eles possam ensinar, né? Sim, Você tem um sim, exemplo sim. aqui que fantástico. Trocar conhecimento. Ideia, quanta coisa pode ser passar para novas gerações e que para isso precisa ter projeto, né, gente? Para isso precisa sim. ter iniciativa. Muitas vezes não é nem o dinheiro, porque às vezes se tem a casa, se tem um espaço público que não está sendo utilizado, porque não adianta eu criar um projeto de caminhada lá, num lugar onde que o idoso já não tem... Não, você tem que botar lá onde ele mora. Na Tancredo, em todos os bairros. Tancredo tem, mais aqui, mais ali. Então, o que falta? Falta o espaço. Tipo ali, para que as coisas o aconteçam. Bombril é um espaço que antigamente até faziam algumas atividades ali. Meu Deus, era muito bem Bombril utilizado. é central, é junto às árvores. É uma coisa assim, não basta ser apenas um espaço, né? Não. Mas tem que ser começar pelo um. Tem que começar pelo um. Tem que começar pelo um. E esse, a parte do centro-dia, a gente quer buscar esse familiar que não quer abandonar o seu idoso do convívio da família. Sim. Ele quer manter, isso é fundamental, manter no convívio da família, só que ele não tem com quem deixar durante o dia. Claro. Às vezes o filho e a nora, ou a filha e o genro, trabalham, ele precisa trabalhar para sustentar a família. Exatamente. E esse idoso passa o dia sozinho, abandonado. Muitas vezes com problemas mentais, que não consegue tomar medicação, ou não consegue ser alimentado durante o meio-dia sozinho, ou com alguma leve dificuldade de locomoção, e ele tem que passar abandonado sozinho em casa. O que o Jaime está falando é dignidade. Dignidade. Que todas as cidades merecem, mas na velhice, quem já trabalhou a vida inteira, vê bem, aquele que acontece em Santos é uma república de idosos, onde eles repartem os afazeres, e é uma casa emprestada por alguém que está sobrando um imóvel. E um centro-dia, nós precisamos, nem que a gente comece por aí, ver um imóvel que esteja disponível, que a prefeitura possa fazer ceder esse local. Conseguir esse local, como diz outro, e o resto, com essa vontade que todo mundo está tendo, nos reunimos e vamos montar as coisas, e vamos buscar recurso aonde precisa. Quer dizer, se tiver que viver mais 42 anos batendo essa tecla, eu vou morrer fazendo isso. Que maravilha. Porque não é. Isso aí, as pessoas... Silvana, é assim, ó, sempre os idosos são os outros. As pessoas têm que entender que todos nós, quando nascemos, nós carregamos o chip do envelhecimento dentro de nós. Não tem escapatória disso. Não existe fonte da juventude. Você tem que se adaptar essas forças. Eu gosto muito do Gandhi. E o Gandhi, que era um cara que vivia com um lençol, uma sunga, uma sandália e uns óculos, ele dizia uma coisa que eu carrego sempre comigo. Ele dizia assim: eu sei de todas as minhas dificuldades, eu sou consciente das minhas limitações. Esta é a minha força. Você tem que estar consciente que você não vai ter essa força toda a vida. Cansei de escrever livros, escrever coisas, o que é uma sarcopenia, o que é perder a força, o que é isso, o que é aquilo. As mulheres são as, como diz um aluno meu lá do tempo da terceira idade na universidade, professor Juca, a mulher é um bicho muito mal morredor. As mulheres têm uma média mundial de 8 anos a mais do que o homem, né? Elas são fortes mesmo, né? Tanto que quando se morrer a mulher, eu estou na família com um problema de um lado da família, morreu a minha mana lá, o meu cunhado, não fez um ano, é socorro para tudo quanto é lado, né? Então, saber que você vai para isso, você não tem volta para isso, né? E saber que ainda, apesar de todas as pandemias, o abraço, lembrar das pessoas, valorizar as pessoas pela caminhada que teve. Por isso que eu sempre disse assim para os meus alunos, quando vocês forem trabalhar com idosos, vocês não esqueçam que vocês têm que prestar atenção, vocês estão mexendo numa catedral. O corpo da gente é a catedral da gente.
Como vocês não sabem a história dessa catedral, vocês vão devagar, vão dialogando, vão perguntando de onde o senhor veio, o que o senhor fez, por que o senhor veio para cá, o que o senhor está buscando. Puxa vida, ele já fez a parte dele. Ele precisa ser bem tratado, porque todo mundo vai querer ter esse tratamento. Fantástico. É isso aí. E assim, o programa está maravilhoso, a gente vai ter que falar mais vezes. Inclusive, Juca, quero já te convidar aqui, porque eu acho que é importante daqui a pouco a gente fazer uma mesa redonda com geriatra, Sim. com psiquiatra, com as pessoas os cuidadores paliativos, os intensivistas. Conheço os quantos geriatras, todos daqui são ótimos. Então, mas eu acho que o principal, assim, e para a gente finalizar esse programa, é de que nós podemos ter escolhas para envelhecer bem e que nós precisamos manter as memórias afetivas, porque o afeto, o cuidado e a valorização do idoso, porque nós vemos que em países europeus, né, Juca, a gente sabe o quanto lá existem políticas públicas, a acessibilidade. Esses dias eu entrevistei aqui a Lucy Cortes, que tem 84 anos e ela é cega de nascença, e ela foi para a Europa, e foi para Paris, e foi para... Andou numa boa na mobilidade. E ela disse assim, eu com 84, quando nós falamos em acessibilidade, quando nós falamos em inclusão, lá eu caminhava sozinha, cega. Sim. Cega. Sim. E ela disse assim, eu não vejo isso hoje, 84 anos depois. Então, o que acontece? A gente vê que em países evoluídos, eles têm essa preocupação da inclusão, essa preocupação da inserção de todas as fases. São países que a faixa etária é mais velha, então o velho lá não é maltratado porque a grande massa da população já é mais velha. Mas então é comum tu ver uma pessoa de 70 anos, 70 e poucos anos ainda trabalhando. Silvani, eu vou fazer uma coisa que tu disse que podia, então Pode. Eu vou te fazer uma parte. A Europa levou 120 anos para levar de uma população de 6% a 15%, 20% de idosos. 120 anos. Nós estamos levando 40 e poucos anos. Sem estar preparado. Há muito tempo a gente vem batendo nessa tecla, né? A gente ainda não está preparado. Ainda o idoso é o último a ser lembrado. Melhorou nesses 40? Melhorou. Mas precisa melhorar muito mais, com muito mais velocidade. Sim. Exatamente. Muito bom. E assim, ó, eu digo, a gente se refere à Europa por ser o continente mais antigo, mais idoso. Mas nós temos muitas cidades, inclusive no Rio Grande do Sul, que se preocupam com idosos. Sim. E aqui em Santa Maria, que nós temos essa monstra população de idosos, 55 mil idosos, não é meia dúzia de gente. Cadê a preocupação? Tanto na mobilidade urbana, como a gente estava falando assim, ou como atender a necessidade dos idosos. Essa afetividade, cuidar bem do nosso idoso. Vamos ver, Jaime, vinha gente de toda a quarta colônia para a universidade, vinha de Júlio de Castilhos, Tuparetã, vinha aqui de São Cepé, vinha lá de Santiago, vinha de tudo quanto é lugar, os prefeitos cediam os ônibus e eles vinham. Funcionava maravilhosamente. Nós chegamos a atender numa época, junto com esses do Sindicato de Trabalhadores Rurais, dava mais de 5 mil idosos. A universidade que fazia isso. Fantástico. Então, eu acho que está aí mais agora um guri tocando é um guri tocando o conselho, porque, por incrível que pareça, os próprios idosos... Isso, né, os próprios idosos que chegaram aos 60 em diante, né, não se propõem, convidaram, ele está fazendo a parte dele, ele está correto. Então, alguém tem que puxar esse balaio para cima. E tem que ser com força de todo mundo. O que tu estás fazendo aqui, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Não, a tua revista Horas, que tu está colocando as coisas de envelhecimento, né? Tu colocas bem isso aí. Volta a dizer que nós não podemos ficar naquele azedume de dizer que tudo é uma questão de achar que o capitalismo não vale. Não, hoje já passou, já tem uma nova mentalidade do público, privado, que dá para fazer juntos, sim. Não é? E o pertencimento que tu falas é correto, né?
parece que as pessoas acham que as pracinhas não são dela, então rebenta o que está lá. E depois a prefeitura que arrume, né? Mas a hora que você colocar os avós com os netos lá, eles vão estar preparando novos cuidadores das pracinhas para mais longe. Que depois que plantar uma árvore e passar lá com 30, 40 anos, assim, ó, aquela pracinha lá, aquela árvore eu plantei com meu avô. Isso é pertencimento. Muito obrigada. Contem conosco e com certeza nós vamos fazer novos debates sobre a questão do envelhecimento e o cuidado com os idosos. Muito obrigada. Escolha diferente. Escolha Unicred. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem.